Vamos lá. Dando prosseguimento à resolução da prova, nós fizemos a resolução da primeira questão, implementamos esse diagrama de sequência. Então, a segunda questão diz assim: considerando o diagrama da questão 1, então esse primeiro diagrama, indique onde o padrão em direção foi utilizado. Bom, o que é o padrão em direção? Bom, como o próprio nome diz, em direção é uma ligação, uma associação indireta de algo com uma coisa com outra, né? Então, a ideia da indireção sempre é estabelecer uma camada intermediária entre um objeto e o outro. Então, aqui existe uma ligação, então, da interface com os outros objetos do sistema. Então, esses outros objetos aqui, por exemplo, as categorias, né? A categoria aqui, ela não deve acontecer de forma direta. O formulário cadastrando uma categoria ou exibindo as categorias, né? E vejam que para eu exibir as listas as categorias aqui, ó, eu não pedi para o repositório, eu pedi para o controlador fazer isso. Então eu não faço uma ligação da interface gráfica com o repositório ou diretamente com um objeto qualquer, por exemplo, categoria. Eu peço para alguém estabelecer isso, né? Então, sempre quando eu tiver uma ligação direta, eu não estou aplicando nenhum padrão, não estou aplicando a indireção, né? A indireção serve para a gente desacoplar os objetos, criar uma camada intermediária. Então, o controlador aqui, ele serve como uma indireção. O controlador serve como uma indireção, porque ele estabelece a comunicação de um formulário, por exemplo, o nosso exemplo aqui, com o repositório. Veja que o formulário não tem ligação com o repositório. Ele não pede, ele pede para o controlador que pede para o repositório. Então, o controlador, nesse caso aqui, nessa questão, ele está atuando como um objeto que aplica, né, a indireção. E naturalmente está associado à questão 3. Né? A questão 3 diz qual foi a justificativa para a definição da classe controlador. Justamente isso, criar uma indireção. Né? O que serve o padrão controller, né? O controlador? Serve para estabelecer uma associação indireta entre uma interface que recebe eventos do sistema com o resto do sistema, com os outros objetos do sistema. Então, quando eu fui exibir aqui, né, as categorias de um formulário, eu peço para o controlador e ele vai fazer esse trabalho, vai buscar no repositório, né? No caso aqui ele buscou no repositório. Então o controlador aqui sempre atua como um intermediário entre a interface do sistema, né, entre os eventos do sistema, as operações do sistema, com o resto dos componentes do sistema. Então nessa questão os dois estão envolvidos, né? O controlador automaticamente é uma indireção, porque ele estabelece uma ligação de algo com outra coisa. No caso aqui, ele estabelece uma ligação da interface gráfica com os outros objetos do sistema. Então, essas duas questões estão bem relacionadas, bastaria colocar isso que eu falei em um texto conciso, né? Então, vamos tentar fazer isso aqui, ó. Indique onde o padrão de direção foi utilizado. O padrão de direção foi utilizado na ligação ou na associação entre o formulário e o repositório, de tal forma que o repositório ou o formulário não tenha uma ligação direta com o repositório, e sim faça essa associação de forma indireta através de um controlador, que no caso é o responsável por receber essas solicitações da interface. Associado a isso, a questão 3, a justificativa para a definição da classe controlador é para aplicar o padrão controlador de mesmo nome, né? Inclusive eu deixei o nome
controlador aqui meio sem querer, né? Poderia ser qualquer outro nome, né? Mas ele tem o papel de controlar as coisas que vem da interface. Aqui nesse diagrama eu só tenho uma listagem de categorias. Então eu poderia ter o cadastro de categorias, por exemplo, né? E aí o controlador receberia esses dados vindo do formulário, ele criaria o objeto categoria e poderia armazenar no repositório. Ok? É isso. Então vamos no próximo vídeo resolver a questão número 4.